No meio do caminho, beleza, então eu passei por essa experiência toda e quando de construção, de pensamento, de entender neurociências a sério, eu lembro que assim, eu estudei para a prova o Candelzão, que é um livro de mais de 1000 páginas de neurociência, eu decorei ele inteiro. Então assim, Caralho. houve um momento da minha vida que eu soube realmente qualquer coisa de neurociências básica entre 40 aspas, qualquer área de neurociência sobre qualquer coisa, qualquer circuito, qualquer reação química do cérebro, eu sabia. Hoje eu esqueci uma parte, mas realmente eu levei isso a sério de verdade. E aí, naquele momento, eu me encontrei com o papo da loucura, por assim dizer, de novo. Porque eu achei que na hora que eu fiz essa imersão, que legal mesmo seria entender o que é a contrapartida a essa racionalidade decisória. E o meu doutorado, ele apresenta uma nova tese, uma nova teoria sobre a intuição decisória e um conjunto de experimentos para provar a teoria, para tentar validar a teoria. É a única, que eu saiba, já criada no Brasil e é realmente uma das teorias que estão aí, sabe, nesse mercado de ideias sobre processo decisório. Então, o que é essa... Qual que é a teoria? Você consegue explicar mais ou menos? Eu sei que é complexo. Consigo. Não é. Eu consigo. É que assim, eu só vou fazer uma ressalva, que é a seguinte. Quando você vai para uma coisa um pouco mais séria, por assim dizer, né? Quando você quer fazer uma diferença num campo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que de fato as outras pessoas já fizeram. Então, a consequência disso é que a abrangência daquilo que você faz acaba sendo menor. Quando alguém fala assim, eu criei uma nova teoria da tomada de decisão, tenha certeza que é superficial. Ou esse sujeito tem 70 anos e uma trajetória e ele talvez ganhou um Nobel, vai ganhar, sei lá, ou é superficial. Tá? Então, é uma parte pequena que você pode acrescentar em alguma coisa e ainda ter alguma seriedade e relevância. E essa não é sobre a intuição em si, mas é sobre o seguinte. Muitas vezes, a gente se aproxima de um processo decisório quase que inclinados, quase que magnetizados por uma das opções. Existem 2 caras muito famosos nessa área. Um deles é o Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel, que é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Outro é o Amos Tversky, que era o parceiro dele, só não ganhou o Nobel porque morreu, que definiram isso à luz de um conceito muito famoso, que é de uma dupla de conceitos, que é sistema 1 e sistema 2. Então você tem um primeiro processo de filtragem das opções, tá bom? Assim, isso aqui não interessa, tipo, vai jogar xadrez, vai jogar qualquer coisa, dama. Tem um monte de movimentos que você poderia fazer que você elimina do seu campo de considerações de maneira instantânea, porque é tão ruim, os movimentos seriam tão ruins que você já corta fora. Então esses não contam. Tá Mas bom? eles são ruins perante a que lógica? Uma lógica racional? Exatamente. A gente fala assim que a utilidade esperada, o retorno esperado do movimento é uma merda, tá? Então você não vai jogar essa... Tem 4, 5 jogadas... Como é que um grão-mestre faz para jogar xadrez? Se ele for considerar todas as jogadas a cada momento, você tem mais movimentos num tabuleiro de xadrez do que átomos no planeta, tá? Sim. Então, se ele for considerar tudo isso, obviamente dá overload no cérebro, impossível, não vai jogar nunca. Sim. Então, assim, 99% dos movimentos são desconsiderados de início. Inconscientemente. Inconscientemente. Você entendeu? Então, você foca em alguns bons. Esse é o brilhantismo do cérebro humano, e quando alguém quiser discutir a racionalidade intrínseca e você quiser dar razão para a pessoa, pense nisso. De fato, tem um framework que você é inteligente e pronto, por natureza. Então, beleza. Aí você olhou para algumas coisas e você eliminou muitas outras. Essas que te atraem naturalmente, elas te atraem porque elas têm pistas, por assim dizer, que são de relevância intrínseca para você. Você já... Sistema 1, o que quer dizer você fazer uma decisão de sistema 1? É que você imediatamente vai naquilo que tem sentido para você. Tipo assim, tem essas 2 tacinhas. Pega aí uma aí pra você tomar. Você não sabe o que é. Tipo aquele do Indiana Jones, que o cara... Sabe aquela cena maravilhosa que ele escolhe qual que é o cálice? Aquilo é brilhante, né? E ele escolhe, obviamente, ele pensa um pouco, mas na hora do vamos ver, ele se deixa e pega o cálice mais humilde. E é brilhante demais aquilo, porque mostra, na verdade, o processo dele como pessoa. Ele escolhe aquilo porque ele entende, ele está conectado com uma coisa, porque ele é um arqueólogo sério. O filme parece que é super diversão idiota, mas é zero, tá? Eu acho as personagens Indiana Jones em geral absolutamente bem construídas, as melhores sequências e tudo. Mas enfim, tem uma coisa ali muito especial de escolha de sistema 1, porque não tem como você saber qual que é o cálice sagrado. E a mesma coisa, isso é sistema 1. É o cálice da perdição. É o cálice da perdição. Aí, o que acontece? Você tem um segundo processo que o Kahneman descreve, que é o sistema 2. Então, em geral, funciona assim. Entre todas essas coisas aqui da mesa, qual que você vai pegar que é o premiado? Você fala, não sei, eu vou ficar entre essas 3. E aí você pensa, aí você analisa, aí você olha. Isso é a entrada em campo do sistema 2. Essa é a estrutura. Então, o que é tomada de decisão no sentido clássico? É você meramente decidir com esse sistema 1. Imediatamente você tem um sentimento chamado sentimento de saber.
Tá? Você sente que você sabe que é isso e ponto final. E sistema 2 é você entrar numa fase analítica de escolher através desse processo analítico. Só que qual que é o grande problema dessa maneira de ver as coisas? Que frequentemente a gente pensa e fala, puta, qual dessas 3 aqui é a premiada? E você chega à indecidibilidade. Por isso que eu brinquei com você lá atrás. Eu entrei no campo da tomada de decisão como procrastinador crônico, porque tem um fundinho de verdade. Que é o seguinte, eu não compro essa ideia de que é verdade que você vai lá, analisa e chega à decisão. Mentira. Ou melhor, falso. Muitas vezes você pensa e você termina na indecidibilidade. Por quê? Porque a decisão é sob incerteza, não é sob risco. Risco por exemplo, uma chance é o acaso de maneira conhecida. Então 30% e tal, 20%, 40%. Eu vou em 20% de chance de erro, porque é menor o erro, é decisão racional escolher esse copo aqui. Mas, quando é incerteza, eu não consigo dizer qual que é o risco, eu tenho que chutar. Eu tenho que ter alguma coisa. O que acontece? Muitas vezes, a gente termina na indecidibilidade a partir da racionalidade. Só que, às vezes, a gente está nisso, e aí a gente para, e de repente a gente tem um feeling, e a gente escolhe. Então, é um sistema 3. E o que eu fiz nesse campo foi trazer o sistema 3 e a descrição de como ele funciona. Por que existe uma intuição pós-analítica que leva a gente a escolher de maneira muito mais baseada no feeling do que na racionalidade, mas ela só surge quando a gente se esforçou para decidir racionalmente e não chegou lá. E a resposta para isso é a seguinte. Pensa no termômetro, tá? O termômetro tem a temperatura, você está entre 36 e 37. Na verdade, tem eu posso fazer infinitas divisões entre 36 e 37. Então, essa lógica da coisa contínua, que eu não posso precisar onde ela está, é chamada lógica fuzzy, tá? Então, eu tenho assim o termômetrozinho. O que acontece é que as palavras e as imagens mentais são tudo ou nada, né? Ou você tem isso ou você não tem aquilo. Ou esse é o certo ou aquele é o certo. Ou blá, blá, blá. Tipo, você vai escolher que profissão, ou você vai escolher qual desses estúdios nós vamos alugar para botar o flow. Entendeu? Você tem... Aí chega uma hora que você não consegue, do ponto de vista racional, dizer qual que é a sua escolha. Dá 33% de todas as escolhas. Você tá lá... Exatamente. Você tá meio empatado do ponto de vista das visões. Você fala, esse aqui tem isso, esse outro tem isso. Puta, sei lá. Só que enquanto você tá quebrando a cabeça tentando, o que acontece é que as emoções... Ou, na verdade, não emoções. O sentimento funciona como uma lógica fuzzy, um termômetro. Então, o que acontece, o truque da intuição... do sistema 3 é que num determinado momento você desiste de tentar mentalizar o objeto e decidir a partir dele. E quando você faz isso, há um truque cognitivo que acontece dentro de você, que você se volta para esse termômetrozinho do afeto que ficou fazendo uma medida paralela enquanto você tentava resolver a coisa de maneira racional e não conseguia. E aí, a partir disso, você tem essa inclinação e esse sentimento de saber. Entendeu? Então foi isso foi essa teoria nova que eu trouxe para o campo e aí as coisas que eu criei para tentar prová-la, assim, para embasar. O que você criou para tentar provar? Experimentos com tomada de decisão usando decisões processo decisório que não tem opção certa. Entendi. Dá um exemplo. Pô, eu sei um exemplo. Inclusive, quando você estava explicando, eu falei, puta, quando eu tô no iFood, acontece isso. Eu não sei o que pedir, porque tudo é bom, tá ligado? Eu posso pedir o que eu quiser. Perfeito. Não, perfeito. É exatamente... E eu fico uma hora olhando a porra do iFood ali com fome pra caralho. Não, de repente eu me canso, falo, qualquer merda mesmo. Tá bom, mas imagina a situação que você tá você é casado? Eu namoro. Tá, você tá com sua namorada e você realmente é um momento que você tá falando, não vou escolher qualquer merda, vou escolher um negócio legal. Sim, sim. Não acontece que de repente você tá pensando, daí você fala, puta, fodeu, sei lá. Aí de repente vem. Sim. Isso aqui. É desse processinho. Que raios acontece nessa hora? O que acontece nessa hora é que você para de mentalizar, de representar no seu cérebro os objetos em si que estão na tomada de decisão, que são os modelos mentais das opções, e você deixa que emerja em você as experiências afetivas que foram sendo acumuladas enquanto você quebrava a cabeça e tentava encontrar eles. Aí você fala, puta, eu já sei, eu vou nesse japonês aqui. Isso é muito interessante, cara, porque eu consigo fazer um paralelo com grandes ideias que surgiram. Tipo, muitos caras que falam, pô, eu tive essa ideia, eu nem tava pensando muito, eu tava jogando futebol. Falou tudo, e cara, do tem nada... tudo a ver com criatividade. Tipo, normalmente são as melhores ideias. As melhores ideias surgem do nada, assim, surgem quando você não está buscando elas. Mas aí você argumenta, surgem depois de você já ter passado um tempo buscando elas e não encontrando. Muito legal, Monark, exatamente isso. Entendi. Genial, cara. É isso mesmo. Exatamente. Caralho. É sobre esse processo. Primeira vez que alguém fala que o Monark é genial. Primeira vez mesmo. Vai ver que é mentira. Eu acho que é. Não, mas essa foi uma sacada muito legal. Sim. Foi uma sacada muito perspicaz. Eu tô tentando entender o que você está falando. Acho que mais. Você trouxe um novo capítulo e é muito verdadeiro. Porque, em geral, a gente está falando de decisão, mas isso que eu tô
Na verdade, eu já fui nessa sua linha no passado, que assim, não se aplica só a decisão, tá? Como é que depois a gente quebra... Por que é importante quebrar a cabeça? Não, assim, as pessoas falam pra mim, poxa, qual que é o valor da tomada de decisão intuitiva, né? Porque como eu produzi muita coisa em intuição, eu falava, o cara vai dizer que intuição é ótimo. Eu falei, é você dormir tranquilo, entendeu? Você achar que você escolheu bem, só que a intuição não vai te fazer escolher bem nada, entendeu? Não tem isso. A intuição é simplesmente o sentimento de saber que te dá uma calma, uma segurança de que sua escolha foi melhor. Não é isso que está em jogo. A questão é, quando você passa pelo processo todo e você se esforça, e fica alguma coisa em você. E essa coisa, o conhecimento das coisas, a relação com os objetos, o viver o mundo, te traz experiências que essas sim podem ser intuitivas. Tem muito a ver, por exemplo, com música, né? Sabe, músico de jazz, toca. Aí de repente tem uma hora que o cara vai lá, ou a cara vai lá e faz aquele solo, aquela coisa que você fala assim, nossa, mas isso aqui foi muito fundamental. Isso aqui foi muito... Essas as batidas. O Brasil tem muitos, por exemplo, bateristas que fazem... Você ouve aquela batida e fala, cara, é isso. Essa é a bateria. É isso que eu tô falando, entendeu? Vem de um processo, não é que aquilo foi pensado, aquilo não foi pensado, mas não é também que é a mera intuição, não. Aquilo é o pós-processamento de uma fase que começou num feeling, mas ela passou pelo esforço. E quando ela abandonou o esforço, que ela chegou no sublime. Entendi. Pô, da hora demais. Eu concordo muito com essa visão. Eu vejo isso acontecendo, como eu falei. Legal.